Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos, de novo, mais uma vez, com mais uma live, né? Hoje eu estou aqui com a professora Cláudia, né, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre ainda a conjuntura nacional, fazer parte do projeto que o canal Mesa de Debate está fazendo, de tentar, né, fazer uma análise mais ampla possível, né, mais abrangente possível, para que você, ouvinte, tire as suas próprias conclusões. Então a gente está nesse projeto aqui, né, no começo da semana a gente entrevistou o professor Antônio José, e hoje aqui a gente está entrevistando a professora Cláudia para ver para escutar os apontamentos dela, né, as contribuições. Tudo bom, professora? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme. Fico muito honrada pelo convite, obrigada, viu? Desculpa pelo atraso, né? Já te expliquei, eu estava vindo da aula, professora, aquela vida corrida, me perdoa. Para a gente falar de conjuntura, tá? Já vamos entrar no assunto, ok? Vamos fazer o bate-papo. Se você quiser começar, começa, mas na verdade tem umas perguntas para fazer, mas se você quiser já começar, tudo bem. Acho que seria importante, né? Então, pode falar, então. Você quer falar sobre a conjuntura do país, né, de uma forma geral? Foi essa proposta que você está trazendo? Sim. Sim. Então, acho que eu já vou começar, então, fazer a primeira pergunta para você, a respeito de uma das discussões que está acontecendo no país, que é a respeito, né, do voto impresso, né, do voto auditável. Como que você enxerga essa discussão, né? Essa aí acho que está sendo, né, a principal bandeira, né, do bolsonarismo nesse último período. Como que você vê essa discussão toda? Eu vejo de forma bastante perigosa essa colocação dele de querer votar o voto impresso, porque a gente sabe que é uma prática arcaica, extremamente fraudulenta, né? Que votar dessa forma, nós sabemos que é muito mais fácil manipular, sabendo que já está provado, e mais que certo, que o voto eletrônico, até então, até que nada prove o contrário, é seguro. Então, para que voltar, aliás, ao voto impresso? Alguma coisa ele tem? O que ele está armando com isso? O que ele pretende ganhar com isso? O que tem a favor para que ele queira que a eleição seja dessa forma? Algum objetivo ele tem. Pode ser uma cortina de fumaça para uma coisa muito pior que vem por aí. Eu acredito que está todo mundo muito tenso com esse 7 de setembro que está por chegar. E, ao mesmo tempo, ele está querendo propor a volta do voto impresso, que é uma prática arcaica. Eu acredito que até o mais alienado do cidadão, ou eu quero acreditar pelo menos, né, não sei, sabe que essa é uma prática que não funciona. Então, não tem nem o que discutir mais sobre isso. É não e acabou. E o povo precisa, de forma incisiva e coerente, não aceitar isso de forma alguma. É isso que eu trago em relação ao meu pensamento sobre o voto impresso. Você cita aqui o 7 de setembro, né? Vai ter manifestações tanto por parte de apoiadores do governo, tanto por parte de contra, né? Como que você vê esse cenário do 7 de setembro? Essa coisa bipolar, né, em todos os sentidos, né, no sentido político, psicológico, porque isso está uma loucura. Tem muita gente que nem sabe porque está indo lá, mas está indo. E eu tenho lido e observado os comentários em relação ao 7 de setembro, essas manifestações, inclusive até de um possível golpe. E a história, ela não deixa mentir, a história ela é algo que está aí para a gente aprender, não para a gente menosprezá-la,
como vem acontecendo por parte até de intelectuais, do próprio cidadão, né, que infelizmente despreza esse conhecimento. E penso que vai ser um momento onde as forças polarizadas, que se costumam chamar de direita e esquerda, que também está muito confuso neste momento, né, dentro do país. E pode ter, sim, eu acredito, violência, através de fake news, incitação do próprio governo, e depois jogar a culpa em alguém, que é a cara dele, fazer isso. Ele tem mostrado, inclusive, a força através das armas, isso está aí explícito, não sei o que estou dizendo, a mídia está mostrando isso o tempo todo, na televisão, através de charges, através de meme, de textos, de colegas, todo mundo está vendo isso, né? Não sou eu, agora sou o Guilherme que está dizendo. Então, nós temos que ficar muito atentos para a história do Brasil, nesse momento. E não deixa nada nos distrair, porque se tiver um golpe, todo mundo sabe o que vai acontecer, ele vai implantar uma ditadura. Porque um presidente que incita o povo a comprar fuzil ao invés de comer, o que nós podemos esperar, Guilherme? Não tem muito o que se discutir também, está nítido, só não vê quem realmente não quer, ou quem realmente é muito alienado ao ponto de acreditar que isso vai ser bom para quem? Para que grupo social? E se é que realmente as pessoas sabem qual grupo social elas estão de fato inseridas. Acho que também se confunde muito, né? Quem eu faço parte de grupo social, né? Se confunde muito com o mito. Eu gostaria de fazer parte, mas não faz, e aí acaba apoiando atitudes equivocadas, muito equivocadas, né? Sim. Ô, Cláudio, me chama muita atenção nessa questão do golpe, né? Aí vai a pergunta aqui, né? Antes de mais nada, um abraço aí para o nosso amigo Jean Menezes, né? Opa, camarada. Mas a coisa que me chama muita atenção na questão, né, desse discurso do golpe, né? Que o Bolsonaro pretende fazer. Assim, eu posso estar errado, né? E tomara que eu não esteja, mas eu posso estar. Eu vejo hoje que o Bolsonaro não tem uma base, né, da própria burguesia para dar um golpe, né? Diferentemente como que aconteceu em 64, que o golpe foi apoiado pelos Estados Unidos, né? Como que você vê isso, né? O cara dá um golpe, né? Tem intenção de dar um golpe, mas, né? Sem apoio da burguesia, o exército também parece estar meio balançado, né? Com as declarações do Bolsonaro. E aí eu te pergunto, e daí com esse golpe? Eu não vejo, Guilherme, ele sem o apoio da burguesia, para ser honesta. Eu vejo que essa eleição dele mostrou realmente que ele está com o apoio da alta burguesia, porque a burguesia vinha, a alta burguesia, né, e a média burguesia, vamos dizer, vinha de uma certa forma não perdendo privilégios, porque essa classe nunca perde privilégios, né, ela só acumula. Mas quando ela se vê correndo o risco de perder, né, com toda aquela propaganda que veio com os governos anteriores ao Bolsonaro, e até com o golpe contra Dilma, etc., foi apoiado por quem? Não foi pelo povo, o que nós entendemos de povo. Foi o povo que apoiou o Temer. Então, ele tem o apoio da alta burguesia, sim. E quem que ele está apoiando nesse governo? Os donos da empresa da aviação, a grande burguesia, né? Os banqueiros. Teve motivo de sobra para tirar ele do governo. Por que o Maia não foi lá e não deu uma canetada e não tirou? Sempre tentando, né, arrumar desculpas amorosas, vamos dizer assim, né, para tapar o sol com a peneira das falácias e dos insultos que o presidente vem fazendo contra todos. Né, e ninguém consegue tirar ele, por quê? Porque ele realmente tem o apoio da burguesia, por isso que ele está lá. Então, eu não vejo ele sem o apoio da burguesia, não. E por isso, justamente por isso, eu tenho medo de, mais uma vez,
a história se repetir. Sim, você cita aqui, né, a questão do golpe, né? Aí eu te pergunto, né, cadê essa esquerda? Porque se, né, tem uma ameaça do golpe no país, já passou da hora da gente, né, parar tudo, fazer uma greve geral, né, no mínimo, botar a força dos trabalhadores na rua para poder barrar isso, né? E aí eu te pergunto, cadê a esquerda nesse sentido? A pergunta que não quer calar, né, Guilherme? Até me sinto até constrangida, né, quando fala cadê essa esquerda, porque nós não temos, né, uma esquerda articulada mais, infelizmente, nós não temos. Nós temos aí defensores de um pensamento de esquerda, que estão divididos em partidos que não têm força para fazer essa transformação política que os revolucionários realmente sonham, né, com essa disparidade que chega a ser não só arrogante, mas também criminosa, né, contra a população, e dolorosa, e tudo de ruim que a gente puder imaginar, da forma como vem sendo tratado o povo, o professor, ele se tornou a ralé do funcionalismo público. Então, cadê a esquerda? Eu jogo essa pergunta para você, cadê a esquerda? Sim, realmente é bastante complicado, né? A respeito ainda da questão do tema do voto, né, impresso, né? Uma coisa que eu acho, né, umas coisas que eu acho bastante esquizofrênica, né? Porque o pessoal fala do voto impresso, né? O bolsonarismo e o Bolsonaro alega que as eleições, né, foram fraudadas, né? Então, se houve fraude, você precisa apresentar provas. Só que o próprio, né, Bolsonaro não apresenta prova, fala que não tem provas, fala que fraudou as eleições, por quê? Porque eu acho que fraudei as eleições. Acho que as eleições foram fraudadas. Não, assim, tirei da voz da minha imaginação. Né? Eu te pergunto, né, é esquizofrênico esse tipo de pensamento? É esquizofrênico, né? Porque todo fascista ele é esquizofrênico, porque ele sofre e tem orgasmos ao mesmo tempo vendo todo esse massacre da população. Essa é uma característica do fascismo, do Hitler, do nazismo, do Hitler e o fascismo do Mussolini, e todos os outros seguidores que apoiam esse tipo de atitude de governo, na base do golpe, como a gente vem vivendo, né, e de ameaças o tempo todo contra a população. Então, é esquizofrênico, tá? Óbvio que ele é esquizofrênico, né, ele está buscando práticas que já foram abolidas, todos os países vêm abolindo. E é esquizofrênico o mundo, se a gente for parar para analisar, né? Porque onde estão as ditas potências do primeiro mundo que defendem tanto a democracia e o bem-estar social e os direitos humanos? Que eles acabam não interferindo de fato, né? Porque cadê as mudanças? Onde estão as transformações? Certo. Outra coisa que me chama a atenção, você falou que o Bolsonaro tem um apoio da burguesia, né? Muito se discute, né, a chamada terceira via, que eu particularmente acho esse termo, né, bastante complicado de se usar, porque terceira via para mim lembra, né, a dita social-democracia, o welfare state e tudo mais, né? E para mim acho que é bem complicado usar o termo, mas se fala, né, terceira via, né? Então, assim, do ponto de vista político, então, se a burguesia está com o Bolsonaro, então se descarta a possibilidade de uma candidatura de terceira via, na sua opinião? Olha, não sei se descarta e até onde vai realmente de fato, né, esse termo, porque eu tenho visto, Guilherme, o Brasil como um país assim onde tudo pode, né, tudo é permitido politicamente.
As leis são corrompidas o tempo todo, elas são extremamente vulneráveis. Qual o cenário que a gente tem assistido? Olha essas coligações, né? Já voltando só um pouquinho na questão anterior que você fala dessa esquizofrenia. Você que é mais esquizofrênica do que essas ligações, essas coligações desses partidos com ideologias totalmente opostas, né? Então, eu acredito que tudo é possível, eu não descarto nada. Eu não descarto nada politicamente aqui, porque não se segue uma regra. O óbvio, às vezes, é tão óbvio e não se vê, né? Então, eu não descarto nenhuma possibilidade de acontecer qualquer coisa nessa eleição. Perfeito. Essa questão, né, também que me chama muita atenção, que inclusive estava conversando com o professor Antônio, em relação à questão da base social do bolsonarismo. Ele cita um elemento que está chamando muita atenção, né, que é a presença, né, de policiais militares, né, apoiando o Bolsonaro, inclusive, né, estando na linha de frente, né, das manifestações. Como que você vê essa questão? Essa questão, na minha opinião, já era prevista, porque os militares, eles estão sempre a favor do governo, né, eles estão ali cumprindo as ordens, feito cordeirinhos, tanto que quando os professores estão em alguma manifestação em São Paulo, onde quer que seja, eles estão lá para bater na gente, né, para não deixar com que a gente lute pelos nossos direitos. E desde o início do governo do Bolsonaro, Guilherme, não sei se você se lembra, mas eu me lembro, assim, não vou saber te falar exatamente as datas agora, mas se a gente pesquisar, a gente encontra esses vídeos do Bolsonaro exaltando os militares, né, falando que vai aumentar isso, que vai aumentar aquilo, e vai dar bolsa não sei do que, aumentou o vale alimentação, vai dar uma ajuda a transporte, e a pessoa, ela passa a apoiar, né, o bolsonarismo, porque ela acredita que ela vai ter uma profissão que vai ser valorizada, que vai ser mais importante, e também não consegue perceber que está sendo uma massa de manobra, está sendo usada para algo muito maior que a gente vai ter que enfrentar lá na frente, né? E eu acredito que exista, além dos militares, pessoas, posso estar enganada, espero estar, né, mas as evidências é de que existem sim pessoas dentro, acho que até do próprio exército, que gostaria que voltasse, assim, momentos da época de 64, né, tão esquizofrênico, e é. É curioso isso, porque o exército tenta passar uma imagem, né, de que ele superou 64, né, que agora são democráticos, inclusive muitas das vezes tenta desvincular a imagem, né, do Bolsonaro. Como que você vê essa movimentação toda? É bem uma característica de um governo que tem uma tendência militarista. É propagandista isso. Se você pegar em 64, o que eles mostravam? Né? Eles não mostravam as torturas que eles estavam fazendo. Não é mesmo? Eles mostravam as cacetadas que eles estavam dando nas pessoas, nos porões. Eles mostravam que estava tudo bonito, que o Brasil estava se desenvolvendo. Olha só, agora nós temos fábricas de carro, o Brasil agora chegou ao progresso, e o Brasil estava se endividando, o Brasil estava matando pessoas nos porões da ditadura, torturando filhos, né, de presos políticos. E o exército vai tentar desvincular a imagem dele. E as coisas vão acontecendo sempre nos bastidores e nos porões, Guilherme. A história diz isso, sabe? Não é a Glaucia, professora de história, é a história que nos diz isso. E isso tem documentos, isso tem relatos, isso tem filmagens, isso tem como ser provado. Diferente do Bolsonaro, que não conseguiu apresentar as provas, né? Como você colocou. Sim, agora indo um pouco, né, da questão da CPI da Covid, né, eu queria que você fizesse uma análise mais geral dos rumos onde que a CPI está traçando, né, porque a CPI revelou algumas coisas que eu particularmente acho
que precisavam ser revelados para os olhos da população, né? Que embora muitos, como eu, acho que você também, sabia do que estava colocado, mas revelou muitas coisas que precisavam ser reveladas, né? Só contudo, né, percebe-se uma certa enrolação aí, né, por parte da CPI. Como que você vê, né, os rumos que a CPI tá tomando? Guilherme, como você bem colocou, eu acredito que uma galera aí, um grupo de pessoas já tinha noção, né, de que isso viria à tona, e que bom que está sendo revelado, que bom que as pessoas estão vendo o acesso. Lembra o hashtag eu avisei? Então, a hashtag avisamos de novo, olha aí, ó, tá vendo? Está sendo provado, as pessoas estão vendo. Por outro lado, Guilherme, tá sendo uma palhaçada, né? Porque se realmente fosse para funcionar, já era para ele ter sido afastado desse cargo. Porque já tem provas o suficiente de que ele está cometendo crime contra a humanidade. E aí? Fora as outras coisas. Mas o próprio Lira já declarou que isso não é o suficiente. E aí abre-se uma outra sindicância de um outro assunto para não se chegar no cerne da questão, porque a ideia não é tirá-lo. E aí eu retorno naquilo que a gente está debatendo aqui também. Quem está tanto apoiando ele que ele não consegue ser tirado de lá, de forma alguma? Ou será que está tendo alguma estratégia que a gente não está conseguindo fazer uma análise dessa conjuntura? Né? Então, vai ser decidido nas eleições do ano que vem, o que se torna mais perigoso ainda. E vamos aguardar os rumos desse 7 de setembro, que eu acredito que vão ter várias manifestações, não da maneira como eu gostaria que fosse, mas também não menos importantes. Porque, de certa forma, é uma manifestação que vem sendo manipulada também pela mídia de uma certa forma. Ó, agora vocês vão lá na Paulista, ó, agora vocês vão lá não sei onde, ó, agora vocês vão lá na Bandeirantes, ó, agora vai ser lá em Brasília. E ele também chamou o presidente, né, as pessoas para o 7 de setembro, teve aquele incidente também daquele cantor popular que tem fazenda e tudo mais, que chamou alguns grupos para irem para Brasília, invadir o Supremo e tirar as pessoas de lá à força. Olha isso, olha as incitações que essas pessoas vêm provocando na população. Isso é muito grave. É muito grave. Como assim invade e tira a força? Já imaginou essas pessoas invadindo as nossas casas, tirando a gente à força? Você já conseguiu imaginar uma situação assim? É horrível, né? Eu fico pensando, o que esse Supremo está esperando, né, para tirar logo esse presidente? Vamos jogar para o Supremo, né, porque... Sim, você cita aqui 2022, né, mas eu acho que é muito perigoso, né, esperar até 2022, sabe-se lá o que vai acontecer até lá, né, porque primeiro que, né, enquanto a gente conversa aqui, infelizmente, uma pessoa morreu de Covid nesse exato momento, né, isso por si só já coloca a necessidade de derrubar o governo agora. Ainda nessas questões políticas também, né, isso só coloca mais urgência ainda para derrubar o governo. Como que você vê essa questão? Esperar para 2022 ou tirar o governo agora? O ideal seria tirar ele imediatamente, já era para ele ter sido tirado. Porém, se não acontecer nada, eu acredito até outubro, novembro, eu não sei o que vai ser do país e de todo o resto até 2022. Os estragos vão ser gigantescos, né? Com relação aos direitos humanos, do trabalho e meio ambiente, vai ser tudo desestruturado, porque uma das características dos governos que tendem a essa postura ditadora, militarista, como é o caso do presidente, até então, atual do nosso país, né, ele tem todas as características de um governo militar. Olha as coisas que ele vem aprovando, né, o governo dele, todas as taxas de coisas ruins no país aumentou. Por quê? Né? Por que será? Foi por acaso? Não. Aí as pessoas querem, mas já deixou dessa forma. Não, a coisa piorou muito. A coisa piorou muito, tá nítido.
Está nítido isso, dá para enxergar, sim, a olhos nus, o aumento do desemprego e de tudo mais. O ideal seria que ele saísse imediatamente, mas onde está o discurso de que ele vai ser tirado? Eu não tenho ouvido esse discurso. O que eu tenho visto é uma CPI enrolada, como você mesmo colocou, funcionando como uma cortina de fumaça, para quê? Pode ser que venham mais surpresas aí, Guilherme, a gente, né? Eu fico preocupada, realmente. Sim, o pessoal até se tentou citar, né, que estão indo atrás, né, dos filhos do Bolsonaro. Você acha que isso vai ser um elemento aí de agravar a situação política no país? Olha, eu acredito que qualquer coisa pode agravar a situação política do país neste momento, porque o Brasil está muito fragilizado, né? A gente está muito fragilizado. Nós somos um país extremamente atrasado em relação a várias questões científicas, educacionais. Nós temos vizinhos aqui que estão anos-luz à nossa frente em algumas questões. Não estou dizendo que o nosso país é o pior da América Latina, não é isso, mas nós tínhamos tudo para ser maravilhosos, grandiosos. Nós temos todas as características e elementos para ser tudo de bom. Isso não acontece por causa dessa política corrupta, né, dessa elite que não aceita de forma alguma perder privilégios e ataca o povo dessa forma covarde, apoiando um governo fascista. Essa é a minha opinião. Certo. E em 2022, né, tá colocada aí a candidatura do Lula, né? Que papel que o Lula pode desempenhar nisso aí? Porque eu vejo, né, o Lula, né, sendo o velho Lula de sempre, né? O Lula das coligações, com as alianças com a direita, né? E, né, repetindo os mesmos erros que ele repetiu no passado. Então, o Lula, ele tem um papel extremamente importante nessa eleição, não dá para negar o peso dele, é impossível negarmos a importância dele nessa eleição. Ele tem sido tratado meio como o salvador da pátria nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, Guilherme, eu fico pensando o seguinte, foi construída uma imagem antipetista nas últimas eleições que abalou demais o partido, né? E as pessoas, pelo fato de não entenderem o que é um governo comunista ou um governo socialista, o governo do Bolsonaro vem atacando, né, dizendo que o Lula vai dar um golpe comunista. As pessoas têm ainda muito medo, receio, sei lá o que dessa palavra, sem mesmo saber o que ela significa. Né? E nós sabemos que em nenhum momento o governo do Lula foi comunista, foi socialista. O vice dele era empresário, no socialismo, no comunismo não tem isso, não tem essas alianças, não tem esses acordos, né? Só que as pessoas, elas, por falta de conhecimento histórico mesmo, da história dos partidos, da história política do Brasil, de história geral, acabam confundindo tudo e sendo levado pela mídia, pela grande mídia, que é aquela que arrasta a massa para alienação. Nós sabemos muito o motivo, né? A gente acho que nem precisa entrar nesse mérito agora, mas nós sabemos bem o motivo dessa alienação da massa unida aos governantes, né? E eu temo que as pessoas votem novamente no Bolsonaro, porque essas pessoas que se dizem de esquerda, eu também não entendo muito bem que esquerda é essa, que vai apoiar o Ciro, que vai apoiar mais quem? Né? Mas não vai apoiar o Lula. Foi isso que aconteceu na eleição passada. O Ciro se mandou para a França, bye bye, galera, vazou, né? O Haddad não foi eleito e nós tivemos aí um governo fascista, nós estamos sentindo no bolso, no lombo, na educação, na cultura, em todos os lugares o estrago que vem sendo feito. E aí, essas pessoas vão ficar de novo nesse anti-Lula, nesse antipetismo. Se tiver um segundo turno, eu espero que não. Mas se tiver um segundo turno, vão votar em quem? Para não votar no Lula, vão votar de novo no Bolsonaro? Ou o Bolsonaro já vai ser... O Bolsonaro tinha que ser preso.
tinha que ser proibido de se candidatar antes da eleição, não é? Eu acredito nisso, porém, eu não acredito que se faça isso antes das eleições. Mas eu tenho uma preocupação aí, ô Cláudia, em relação à questão do próprio PT, né? A gente sabe que o PT cometeu alguns erros, como fazer as alianças com a direita, ter posturas conciliatórias. Você citou aí o vice, né, o José Alencar, que foi um empresário, né? E porque assim, como que a gente, assim, você fala do antipetismo, né? De fato, né, o antipetismo de direita é um negócio bastante complicado. Mas a gente tem que ser, só que a gente tem que ser crítico, né, a isso, né? Como que a gente supera, né, os erros, né, do PT, então, nessa questão? Não supera. Enquanto não tiver uma ação efetiva em governo para a população ver, não supera, né, Guilherme? Não é com palavras, com falas e discursos de palanque, de eleição, que vai se superar. Mas eu acredito e creio e vou torcer para que consiga, sim, uma eleição e que o PT, se conseguir chegar ao poder, e eu tomara que sim, se depender de mim, vai, né? Um voto antifascismo. Não precisa ser um voto petista, mas um voto antifascismo, um voto pelos direitos humanos, um voto pelos direitos do trabalhador, né? E quem está representando isso no momento, de uma forma democrática, apesar dos erros cometidos e das alianças feitas novamente erroneamente, nós sabemos disso, mas que no momento que pode proporcionar alguma melhora nesse setor, seria, né, uma eleição do Lula, aí já no primeiro turno. Porque que outra solução a gente pode ver? O Dória como presidente, você vê o Dória como presidente do Brasil? Não. Então, eu acho que ele sai candidato, Guilherme. Sim. A respeito, né, você falando do voto bolsonarista, né, eu vejo, né, muitos trabalhadores hoje que em 2018 votaram no bolsonarismo, estando mais inclinado a votar no Lula, né? Você acha mesmo que existe chance real do Bolsonaro ganhar as eleições ano que vem? Existe. Eu acredito que se não for um trabalho de base muito bem feito, da forma como ele joga baixo e sujo, existe uma possibilidade, sim. Tá? E as possibilidades seria como? Oi, Guilherme, não ouvi. E as possibilidades se daria como? Dele vencer ou dele perder? Ele vencer as eleições. Traidores da Revolução, sabe? Tipo assim? Os traidores da Revolução. Ah, não vou votar, né? Vai que ele muda. Ou a manipulação, alienação. É aquilo que eu disse, eu tenho muito medo das pessoas não apoiarem novamente, né? Aquilo que tem que ser apoiado, independente dos erros do passado, do presente, qualquer coisa no momento. Não qualquer coisa, né? Porque senão também fica uma coisa desleixada, deixa eu corrigir isso. Mas algo que se aproxime mais da democracia em si do que um governo ditador. Porque se ele se reeleger, né, existe uma chance real, mas também existe a chance do Lula conseguir se eleger sim, no primeiro turno. Espero. Mas se ele conseguisse reeleger o atual presidente, eu não penso e não tenho dúvidas, aliás, de que ele vai implantar uma ditadura. Aliás, um dos filhos dele já chegaram a falar de AI-5, eles gostam de violência, eles incitam violência. O que mais precisa fazer para as pessoas perceberem? Né, a crueldade desse governo, a violência desse governo. Eles têm armas,
E nós estamos aqui lutando pela paz, pela democracia, pela igualdade. Como que a gente vai enfrentar essa galera? Me diz, Guilherme. Exato. Mas, assim, essa questão do voto, né, do Lula, né? Muitos trabalhadores estão desiludidos ainda com o PT por conta da gestão que o PT teve. Isso é um fato inegável, né? Como convencer, então, né, no seu ponto de vista, você que cita aqui que os trabalhadores, né, têm que dar o voto ao Lula, como convencer os trabalhadores a fazer isso, né? Porque, né, é complicado. Por exemplo, o pessoal cita muito os Correios, né? Ou, inclusive, usando um termo que eu detesto, abomino, fala que os Correios são os pobres de direita, né? Mas como que convencer, por exemplo, um trabalhador dos Correios que sofreu ataques na época do governo Lula a depositarem o voto no governo Lula? Fica difícil, realmente. Né? Fica muito difícil para que se acredite novamente que isso vá mudar. Por outro lado, Guilherme, também é preciso se fazer a análise tanto durante o governo Lula e principalmente pós agora o governo Lula, o número e a quantidade de direito que a classe trabalhadora vem perdendo aumentou muito. Não é possível que o trabalhador não está sentindo isso, né? E eu não estou me referindo somente à questão da Covid, sabe, Guilherme? Mas o desemprego, a fome, o preço dos alimentos, o preço dos remédios, o preço do combustível, tudo, Guilherme. E o salário, né, nada. E ainda alguns programas que funcionavam, que vinham, de certa forma, ajudando, eles foram extintos, né? Cadê programas para moradia popular? Cadê programas incentivando o jovem para a universidade? Cadê programas incentivando a cultura? Você viu, está tudo parado. Tudo bem, nós temos a pandemia, isso é um fato, né? Inegável. Mas antes disso, já se vinha numa decadência total desses setores, que também é uma característica de um governo militar, abortar todos os programas sociais e culturais de uma sociedade, né? Quem estuda história bem sabe isso, né, Guilherme? Sim, então vamos falar um pouco aqui agora a respeito, né, dessas disputas políticas que existem, né, dentro da estrutura do Estado, a começar, né, com o STF e o bolsonarismo, né? O STF e o bolsonarismo acusam o STF de serem os verdadeiros ditadores, né? O cara que manda prender, o cara que, né, que proíbe atos, né, de lideranças bolsonaristas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, o risco, ao mesmo tempo a gente sabe o risco, né, dessas ações que alguns bolsonaristas vêm fazendo, né? Ao mesmo tempo, né, eu particularmente acho meio complicado, né, porque o STF é o cara que é atingido por uma ação, é o cara que é o mesmo cara que está julgando, né? Como que você vê essas disputas políticas, né, entre o STF e o governo Bolsonaro? Essas disputas internas, né, elas sempre existiram, tá? Desde que, mesmo quando era monarquia, e depois a República da Espada, e depois as outras repúblicas, e até no que nós chegamos hoje. As disputas internas, elas sempre existiram, porque a política interna, ela nada mais é do que uma luta de poderes, né, por poder que vai estar ligado ao dinheiro, né? Diga-se de passagem, olha o salário dessas pessoas, né? Vamos começar por aí. Então, o que elas não são capazes de fazer ali dentro para manter os seus privilégios? Então, essa disputa interna, ela sempre existiu, ela pode ser mais tensa
ou menos tensa, de acordo com a relação que ela vai ter com quem está ali na presidência, como presidente da Câmara, ou quem que é o cara ali que vai estar no momento fazendo ali, né, o time de meio ali, o meio de campo, né, como se diz. Mas essas relações, elas sempre vão ser disputadas, elas sempre existiram e sempre vão existir, né? E como o Bolsonaro, ele quer mandar totalmente, né? Daqui a pouco ele vai se autodeclarar imperador do Brasil, né? Tipo Napoleão, assim, né? Alguma coisa do tipo, porque ele quer decidir tudo sozinho, ele não quer nada no caminho dele, ele quer passar feito um trator em cima de todo mundo. Então, eu acredito que esses conflitos, eles fazem parte, porém também essas articulações que nós estamos vendo, elas estão perigosas, né? Porque elas está sendo um enfrentamento aberto e tenso entre as partes. E isso, de certa forma, gera uma instabilidade, uma divisão muito grande também na população. Eu posso dizer, então, que o Bolsonaro está querendo ser um Luiz Bonaparte? Por que não? Ele tem como dizer, uma tara, né? Uma loucura pelo poder, né? É meu, ninguém me tira, só Deus. E por que não, né? Talvez. Sim, então, por exemplo, esse discurso que o Bolsonaro faz de que, né, ele só sai preso ou morto, visa então nesse sentido, né? Exatamente, né? Ele está querendo se autoafirmar enquanto supremo. Ele quer a supremacia total, né? Se deixar, ele quis mudar a bula de remédio, ele quer mudar a Constituição, ele quer destruir tudo, né? O que foi construído de bom, né? O que não foi muita coisa o que a classe trabalhadora construiu até agora. A classe trabalhadora, ela vem construindo as coisas, os seus direitos, às duras penas, né? E o pouco que se conseguiu está se derrubando. Não sei se você percebeu, está desmoronando os direitos dos trabalhadores. E só esse movimento de... Não é que não tem que ter participação popular, tem que ter, sim, a participação popular. Porém, minha preocupação é até onde essa participação popular ela é realmente consciente, Guilherme, para que essa transformação aconteça e reflita depois nas urnas. Porque se vai refletir só ali, na hora, no grito, né? Mas a nossa preocupação mesmo é, de fato, ali, a hora que isso ocorrer nas urnas, né? Que é o que a maioria, eu acho, das pessoas que estão analisando a conjuntura estão com muito receio. Sim, mas uma coisa que me chamou a atenção ainda, porque, por exemplo, né, eu tenho para mim que 2023 não vai ser a mesma coisa que 2003, né? Foi o primeiro ano, né, do oficial do governo Lula, né? Porque tem, primeiro, que o país não passava numa crise, né? Diferente de hoje, nem uma pandemia mundial. Nem numa pandemia mundial, e muito menos tinha essa base de extrema-direita. Tinha uma base, assim, mais de direita no país, né? O que votava muito, né? Se ligava muito ao PSDB, mas não tinha essa base de extrema-direita que existe hoje, e bolsonarismo está puro, né? E eu falei isso com o professor Antônio, falo aqui com você, eu vejo que, né, que o PT vai agir de maneira diferente do que agiu. Como que você enxerga, né, um possível governo Lula em 2023? Eu tive pensando já algumas coisas em relação a isso, Guilherme, e é difícil encontrar uma resposta pronta, porque o governo Lula, em 2023, ele vai ter que fazer muitas coisas, vai ter que retroceder várias coisas, vai ter que passar pelo Senado, vai ter que passar da troca de ministros, muita coisa vai acontecer. Eu não sei até onde, de fato, esse governo vai conseguir
desfazer todo esse mal que já foi feito. Primeiro que essas vítimas todas aí que foram cometidas, infelizmente, né, por negligência do tal então presidente, não tem como voltar, né? Vamos torcer para que se não destrua mais ainda do que se destruiu, caso essa CPI não dê em nada, que eu acredito que não vai dar em nada, que ele não vai ser preso, e acredito que ele vai fazer mais estragos ainda, se não se tomar uma atitude drástica e urgente. Porém, eu não estou esperando muita coisa do governo PT ainda não, né? Eu tenho acompanhado as falas dos possíveis, né, candidatos à presidência, tanto que o Lula ainda ele não oficializou, ele está em campanha, mas ele não oficializou ela ainda, né? Ele está deixando no suspense, né? Mas se for alguém do partido, acredito que tem que ser ele, porque se colocarem outra pessoa, o risco da gente perder a eleição é maior ainda. Mas eu não vejo ainda grandes transformações para 2023, não. Talvez, se a gente conseguir superar esse momento ruim, 2024, vamos ver. O pessoal fala muito, né, de que o Bolsonaro perde para todos os candidatos. Você acha isso possível? Perdão, Guilherme, não ouvi. Você pode repetir? O pessoal fala muito que o Bolsonaro, né, perde para todos os candidatos. Você acha isso possível? Se pegar o Bolsonaro, o Dória, o Dória ganha. Se pegar o Bolsonaro e o Ciro Gomes ganha. Olha, tudo bem, o cenário hoje é outro, né? A pandemia, a crise, tudo isso, de certa forma, vai estar já está, né, contando contra o Bolsonaro, mas aquilo, vou repetir para você, ô Guilherme, eu espero qualquer coisa nas eleições no Brasil, né? Eu acredito que talvez ele possa, sim, superar o Dória. Vai depender do tanto de dinheiro que ele vai soltar nas mãos das pessoas que ele quer o apoio, né? Você sabe que existem conchavos nos bastidores, é igual ao conclave, né? Quando vai escolher o Papa lá, né? Toda aquela coisa maluca. Então, tá difícil acreditar em algo concreto, em algo bom, diante de um cenário tão injusto, e tão hipócrita, e tão corrompido. Né? Então, como que eu vou chegar para você e falar, olha, Guilherme, eu acredito realmente que vai ser um ano maravilhoso, que nós vamos ter muitas conquistas. Eu não acredito, então eu não vou falar algo que realmente eu não acredito, Guilherme. Eu espero sim que seja. Penso que nós temos que continuar lutando para que seja, entendeu? Não que eu espere que o Lula vai lá e vai fazer um milagre, mas melhor do que o Bolsonaro, isso eu não tenho dúvida, né? A gente pode tentar pensar em reconstruir as bases dos setores da educação, que foi deixada de lado até pelo próprio Partido dos Trabalhadores, quem está na educação sabe disso, as questões culturais, né, que teve até uma certa atenção durante o governo dele, mas que foi totalmente destruída agora, e outras bases, espero outras bases também, principalmente, né, salário dos trabalhadores, direitos e tudo aquilo que é a nossa bandeira. Sim, em relação à questão dessas manifestações, né, a gente está acompanhando aqui as manifestações pela retirada do governo do Bolsonaro, né? Tá tendo umas manifestações, né, de uma maneira periódica. Como que você vê essas manifestações? Né, elas podem estar em alguma coisa ou precisa que se avance mais para que realmente a gente consiga a retirada do governo? Olha, os movimentos sociais, quando eles são organizados, eles são importantes, sim. Eu tenho visto alguns movimentos sociais que estão engajados, sim, né, nesse Fora Bolsonaro, que estão contribuindo de alguma forma, ou presencial, ou online, através de lives e imagens e frases, né, contribuindo para a construção dessa nova mentalidade da população para as eleições que estão vindo aí. Porém, essas manifestações, de fato, eu não quero descaracterizá-las, dizerem que elas não têm importância, elas têm importância sim, só que eu acredito que a coisa tem que avançar mais para que haja uma mudança. Né? Nós sabemos que só
fora Bozo, não adianta. Digamos de passagem, vamos relembrar aqui rapidão o golpe que aconteceu com a Dilma, né? Bastou-se uma panelada, né, na janela e 2, 3 manifestações para que ela fosse tirada e o Temer assumisse. Olha que ela não tinha cometido nada, portanto que não se provou nada contra ela até agora, Guilherme. De fato, além daquelas pedaladas fiscais. Não tem conta na Suíça, ela não tem imóveis no nome dela, ela não cometeu crime contra a humanidade, entendeu? Ela não deixou mais de 800 mil brasileiros morrerem, porque eu não acredito que foram só 600 mil brasileiros que morreram. Só não, né, Guilherme? Eu quis dizer assim, do que a mídia está divulgando, eu acredito que tem mais pessoas que morreram e que esse número está sendo ocultado, tá? Porque isso é uma prática mesmo da mídia, ocultar a versão real, muitas vezes, da história, né? Nós temos a oficial e nós temos a dos bastidores, tá? Então, eu acredito que nós perdemos bem mais brasileiros do que o que a mídia vem informando. E a gente tem que ficar muito atento, né? Muito atento mesmo. Sim, essa questão da pandemia, né? Essa questão do negacionismo me chamou muita atenção no começo do ano, né? Inclusive fiz 2 entrevistas, né, com ex-professoras minhas para tentar entender um pouco, né? Por que esse negacionismo acontece? E eu tentei buscar, né, muito em Florestan Fernandes a formação da própria burguesia brasileira, né? Você acha que tem alguma relação da formação da burguesia brasileira com esse atual governo, com essas posições que são reacionárias, né, em torno da questão da ciência? Tem sim, porque eu acredito que tem sim uma relação, porque a gente pode até pegar um fato histórico muito parecido, quando a gente fala que a história se repete, que vai de acordo com o interesse de quem está e quem quer manter o poder. Vamos lembrar da revolta da vacina. Não foi muito parecido o que ocorreu? Só que agora a desculpa é que a vacina não funciona, que vai fazer mal, que vai colocar um chip, que vai nos monitorar, com coisa que nós já não somos monitorados, né, pela internet. Que ela não tem eficácia, e daí coisas piores, né? Na época da revolta da vacina, usava-se questões mais morais, além de todo esse negacionismo também, questões morais, como, por exemplo, as pessoas que vão aplicar vacina vão ver as intimidades das filhas, isso é uma afronta moral cristã e brasileira, né? Tinha todo esse levantamento também na época. Nós não temos isso, mas nós tivemos kit gay, nós tivemos uma madeira de piroca. Então, a história, ela se repete, as pessoas não estão conseguindo perceber isso. E isso me ficou muito aflita, né, com essa situação, sabe, Guilherme? Então, tem toda a relação, sim, e tem muitas pessoas que não foram tomar a segunda dose, né? As propagandas estão chamando, olha, por favor, venham tomar a segunda dose. Muita gente não foi, tem professores que estão falando que não vai tomar, e se não tomar tem que assinar um termo de responsabilidade, aí vai tomar bravo, porque senão tem que assinar o termo e também não quer assinar o termo. Olha o negacionismo. Está até dentro de quem deveria estar dentro do movimento de quem deveria estar em primeiro lugar defendendo a ciência, concorda comigo? E olha que loucura, né? E as pessoas, elas não querem tomar a vacina. Então, e sempre nós tivemos um modelo de vacinação de dar inveja em outros países. Já fomos modelo de vacinação. Tinha lá algumas coisas que a gente não concordava, da maneira como eles faziam a propaganda, mas a questão, Guilherme, é que funcionava. E as pessoas estavam imunizadas, as crianças tomavam vacina, agora o que é? As crianças vão nascer, as mesmas não vão mais vacinar? Não vai mais tomar imunizante já desde que nasce, porque quando se depender desse governo, não vai mais ter vacina para nada. Vai privatizar tudo. Como é que vai ser? É sério essa questão, né? Sim. Você citou aqui, né, essa questão da esquerda, né, que hoje não existe uma esquerda no país, né, existe alguns setores, né, fragmentos do que pode se chamar de esquerda. Né, eu queria tentar entender um pouco esse pensamento, né? Por quê? A esquerda, ela ficou muito desarticulada,
E não é de hoje que a esquerda do Brasil ela está desarticulada. E eu acredito, Guilherme, que isso vem se dando desde o momento em que os partidos políticos começaram com essas coligações, tá? Isso daí, de certa forma, é aquela história, né? São ideologias diferentes. Elas não se casam, elas não, e aí há uma ideologia corrompida do que se é esquerda de fato, né? Se é realmente defender a classe trabalhadora a qualquer custo, né? E não tem acordo com o patrão, de forma alguma. Esse é o pensamento. Além de outras coisas teóricas, nós poderíamos ficar aqui, né, a madrugada dentro debatendo. Então, ela está desarticulada por isso também. Você vê qualquer um hoje aí nas redes sociais está explicando, né? Está debatendo Marx, está debatendo Lênin, já leu, acho que todos os livros do Capital, está todo mundo, parece que PhD, né, nesse assunto, mas na verdade não sabem, porque falar que o Lula é de esquerda, e que o PT é de esquerda, e que ele vai ter um golpe comunista, olha a loucura. Por aí a gente já vê, né? E por outro lado, eu tenho visto uma ação muito maior desses grupos de direita extrema para cima da gente, para cima do trabalhador, do que ao contrário. Esse é o cenário, é essa conjuntura que eu tenho visto de uma esquerda permissiva, se é que a gente pode chamar isso de esquerda. Esses grupos, eles estão divididos na academia, que é aqueles que estão lá escrevendo, produzindo, para não deixar esse pensamento morrer de alguma forma, né? Incitando, chamando para o debate, para a leitura, para os cursos. Tem as pessoas que estão na sala de aula, na base, né? Levando esse pensamento de igualdade, incitando os alunos, e só. Agora, você pode falar assim, mas isso não é só, isso é bastante. Mas diante do cenário, da maneira como a gente vem sendo atacado, que movimento você viu realmente da esquerda? Que fosse a favor da classe trabalhadora? O que a POSP está fazendo pelos professores do Estado? O que os sindicatos estão fazendo pelos professores e servidores municipais? Liminares são derrubadas o tempo todo, Guilherme. Eu não aguento mais falar de liminar. Toda liminar ela é derrubada contra nós. E o povo fica todo lá alegre. Liminar nada. Nós queremos ações, nós queremos coisas concretas, sabe? Levantar uma comuna e ir para cima. Certo? Mas eu não consigo ver essa articulação. Né? E, de certa forma, a pandemia está sendo usada também como forma das pessoas se esquivarem, né? Desse movimento, de não irem, porque é uma questão real também, não dá para negar que as pessoas estão morrendo desse vírus e que a gente não pode estar se expondo, e que a gente não pode estar toda hora lá, mas, por outro lado, Guilherme, como que vai acontecer, então, essa transformação? Se a CPI não vai dar em nada, essas eleições, se até chegar às eleições, pode ser tudo ainda mais desarticulado e desestruturado e sucateado do que está. Então, eu pergunto para você, cadê essa esquerda? O que ela vai fazer e como? Além dessa conversa que a gente está fazendo aqui, defendendo esse pensamento, querendo essa transformação, nós não temos, de fato, tantas coisas assim para essa transformação ocorrer de forma rápida. Por exemplo, antes das eleições. Acho que você mesmo não deve estar botando fé aí nessa CPI, né? Uhum. De fato. Então, acho que é isso, Cláudia, né? Estamos aqui chegando no final de uma entrevista aí do Mesa de Debates, de tudo um pouco, né? Final de uma live, né? Primeiramente, quero agradecer ao papo, né? Foi bastante... Eu que agradeço o convite. Foi bastante importante. O papo foi super legal. Espero que eu tenha conseguido contribuir para aquilo que você queria, para o seu trabalho. Espero ter conseguido contribuir aí com essa expectativa, Guilherme. Sim. Então, quero agradecer a Cláudia, né, pelo
convite e passa aí o bastão, ela fala um pouquinho aí para ela fazer as considerações finais. Oi? Fazer as considerações finais. Sim. Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, eu tô passando a bola aí para você. Tá. Então, eu acredito que a gente tem aí que se organizar, galera, ficar atento, né? Vamos defender as nossas ideias, não vamos nos deixar massacrar, não, por essa mídia burguesa, por essa sociedade burguesa que enxerga o trabalhador como um lixo. Nós que produzimos toda essa riqueza e nós que temos que aprender a direcionar isso, né, através do conhecimento, né? E a luta vai continuar sempre. Nós não vamos desistir. Então é isso aí, né, pessoal? Para quem, né, estiver acompanhando essa live pela minha página do Facebook, vão lá no canal podcast Mesa de Debate Instituto um pouco, se inscrevam no canal. Para aqueles que irão assistir essa live posteriormente, né, no YouTube, se inscrevam lá no canal. Lembrando sempre que o canal chegou à marca de 1.000 inscritos, né? E quer crescer ainda mais e quer crescer ainda mais, né? E para que isso aconteça, a gente precisa do apoio de vocês, né? Que curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem se concordam ou não com Cláudia, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Até!